Olá, caros amigos, boa tarde. Você também acha que os transtornos de ansiedade podem levar o indivíduo ao uso de drogas? Trouxemos o Dr. Wilson Disposti para responder várias perguntas que vocês têm nos solicitado. Assim está iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Desde o Nilo famoso aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo, triste da paz, chora e se desengana, em vão plantando o amor, onde o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo, dragão da guerra soberana, ruge, fere, destrói, se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Mas eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente. E eis que surge o Brasil, que valoroso avança, carregando consigo em láureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Soneto Brasil, de Olavo Bilac, por Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo. Prevenção e educação da drogadição. Quanto à drogadição, a dependência de drogas. Educação entendida como um processo para desenvolver as aptidões do espírito, as aptidões do psiquismo humano. A aptidão intelectual, físicas e aptidões morais. Vejamos bem que falamos de um processo, e todo processo tem etapas e tem fases. E prevenir é se antecipar. Prevenir é fazer uma intervenção que depende da nossa vontade para evitar um resultado indesejável. Agora, a problematização das drogas ou da dependência de drogas, todos aqui têm uma ideia, mas são flashes que nós tiramos de fatos, ocorrências, notícias. E, lamentavelmente, algumas vezes, da convivência com uma pessoa dependente, seja do tabaco, do álcool ou das drogas ilícitas. Esta convivência, e desta convivência, que emergem as dores, angústias e sofrimentos. Mas, para que a gente pudesse entender um pouco mais o fenômeno da drogadição, nós poderíamos tomar de exemplo o que acontece aqui. Desde a manhãzinha até as 16 horas, 15 horas, nós estamos aqui neste ambiente, com palestras, diálogos, troca de ideias, e as pessoas trazem às mãos uma máquina fotográfica ou um celular e fazem os flashes. E mandam uma notícia, faz até um selfie, né? Que olha assim e manda, a hora que ele mira e diz, eu existo, e até que eu estou bem. E manda uma fotografia para um familiar ou para aquela amiga que deveria ter vindo e não veio. Temos uma necessidade de dizer, eu existo. Mas aquela foto demanda também uma explicaçãozinha. Estou aqui na federação, e está tudo maravilhoso e tal, e você não veio, alguma coisa assim, não é? E depois alguém vai dizer, nossa, que legal, eu curti, o outro curtiu, e está todo mundo curtindo, não é? Mas é apenas uma foto, um registro, que não pode traduzir todo o encantamento e a complexidade deste encontro. Então vamos fazer uma rápida viagem sobre a nossa origem. A nossa origem.
E vamos pegar, obviamente, né, uma síntese de Leon Denis, quando ele diz, olha, o princípio espiritual, ele dorme na pedra, mas além, ele passa a sonhar no vegetal, avança um pouco mais, e esse princípio se agita no animal. E na noite dos séculos e dos milênios, há uma promoção, e esse princípio desperta-se no homem, no reino nominal. Por isso, carregamos uma herança instintiva muito profunda. Ao mesmo tempo, no reino nominal, houve um desenvolvimento da inteligência humana. Então, nós somos um indivíduo que significa indivisível. Entretanto, nós funcionamos em departamentos. Um departamento consciente da minha existência atual, dos meus níveis de julgamento, de aprendizagem, das minhas amizades do hoje. Chamamos isso de consciência. E quis o Senhor que o Espírito reencarnado na Terra tivesse, obviamente, um equipamento para interagir no meio material. E no longo do tempo, no curso dos milênios, milhões e milhões e milhões de anos, edificou-se o cérebro humano. E, obviamente, no alto da nossa fronte, em que a neurobiologia chama de região pré-frontal. Como se fosse aqui a parte executiva, a área de trabalho do computador, com vários tipos de programas, nossas lembranças, nossas escolhas, nossos processos de decisão. E, ao mesmo tempo, a nossa herança emocional, porque nós não vamos lembrar dos nossos apuros, de vidas transatas, não vamos lembrar onde, como, e se de fato nós existimos, não conseguimos lembrar historicamente do nosso passado, mas estão presentes, de maneira muito contundente, todas as nossas emoções, lembranças emocionais, que podem se traduzir por medo, não sei de quê, nada me ameaça, mas eu tenho um medo, eu tenho uma insegurança. De outras vezes, eu tenho um sentimento de agressividade, traços que a gente chama da minha personalidade. O temperamento dele é um temperamento forte, grave, o sujeito é agressivo. E essa agressividade não tem um objeto que o ameace ou que conteste, mas o sujeito é agressivo, às vezes no falar, no agir, no tomar as suas decisões. São coisas que cada um tem traços nas mais infinitas graduações. Às vezes, desejo de poder, de centralizar decisões. Outra hora de omissão total. Outro momento de uma coragem indômita, o sujeito é muito corajoso. Outras vezes, melancolias, tristeza. Não há um objeto exterior que provoque uma tristeza, mas o sujeito é triste. Às vezes até a vida está bem, as coisas estão caminhando bem, mas há um quê que a pessoa não consegue ser feliz. E a expressão é sempre de tristeza. Então são emoções que traduzem na nossa vida atual. Estamos falando dos departamentos, dos arquivos insondáveis do espírito, que um dia Freud, nas suas pesquisas, ele descobriu, ele identificou esse departamento e deu o nome de inconsciente. Ele não tinha nenhum nome para dar.
se conhece bem a consciência. A consciência é a nossa consciência da vida atual. Mas e essa outra parte, que interfere muito nas nossas decisões? Essa outra parte que interfere muito em nossa vida, mas de onde vem? De onde vem? Ele colocou o nome de inconsciente. Por quê? É um departamento do nosso ser espiritual ao qual nós não temos acesso. Não temos acesso. A tristeza vem e vem. Ninguém diz, eu não quero ser triste, ou eu não quero ter medo, ou eu não quero ser agressivo. Ele tem essas tendências, apresenta essas tendências. E assim, nós vamos entrando nas correntes da vida, nessa aprendizagem que é viver. Que é viver. E nós não prestamos muita atenção exatamente nessa dualidade humana. Todos nós temos uma meta de crescimento, uma meta profissional, uma meta da reforma íntima. Todos nós desejamos ser felizes. Todos nós anelamos pelo bem-estar. Mas por que nós mesmos boicotamos essas metas? Por quê? Nós mesmos boicotamos as nossas metas. Nós interferimos no nosso processo de evolução quando colocamos certos marcos que eu quero seguir para atingir um resultado. E às vezes vamos ficando pela margem, vamos ficando pelo meio do caminho. O certo é que todos nós vamos encontrando um meio de ser e de viver, e de crescer, de progredir. Cada um de nós buscamos, de alguma maneira, ingressarmos no fluxo da vida, que nos cobra decisões, posturas, tensões e exigências. Mas o curioso é que há pessoas que não conseguem ingressar nesse fluxo da vida. Porque esse departamento que nós chamamos das inquietações emocionais faz muito barulho. São inquietações que fazem muito barulho interno. O medo é intenso. A agressividade também. A ansiedade é muito grande. E às vezes a tristeza também o é. Então o indivíduo se cala, alguns indivíduos se calam e ficam conversando consigo próprio. Por que isso? Por que aquilo? Ele se questiona. Porque as pessoas desenvolvem o senso crítico. E há uma necessidade, portanto, dessa interiorização. Vamos olhar para alguém e dizer, esse indivíduo, ele é calado. É assim mesmo, é o jeitão dele. Não, não é o jeito dele. Ninguém é calado. Ele está calado. Ele tem dores inauditas. Ou seja, ele não diz, porque ele muitas vezes tem vergonha de suas dores, vergonha de suas inquietações. Então ele se cala, se acha menor que os outros. Ele não aglutina, ele não integra aos grupos, mas ele pensa muito e com muita intensidade, porque nós não conseguimos parar de pensar. Ninguém consegue parar de pensar. O pensamento é uma dádiva de Deus em que nós estamos permanentemente pensando. A única confusão que nós fazemos é que imaginamos que conseguimos pensar muitas coisas ao mesmo tempo. O cérebro nosso só processa um pensamento de cada vez. Quando nós estamos imaginando vários temas quase ao mesmo tempo, é que estamos fragmentando, cortando circuitos. E isso acontece em níveis de ansiedade. Quando estamos ansiosos, pensamos aqui, estamos aqui, nesse momento. Alguém pode estar pensando no próximo intervalo, o que precisa fazer, ou precisa viajar, alguma coisa assim.
Quando estiver na viagem, vai ficar lembrando daqui. E às vezes nós não estamos no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Gostaria de dizer para vocês algo assim. Trazer uma linguagem figurativa, que até de outras vezes nós falamos aqui. Mas por constituir algo bastante importante, porque nos encaixamos quase todos nesse modelo, vamos colocar a nossa dificuldade de adiar os nossos desejos. Porque drogadição implica em um desejo de consumir, seja tabaco, álcool, as drogas ilícitas. Por que não se consegue adiar um desejo que vai levar a um resultado ruim? Mas será que quem é tabagista, ou quem bebe alcoólicos, ou quem usa drogas ilícitas, não sabe que o resultado é ruim? Sabem. Racionalmente, intelectualmente sabem que aquele produto vai causar sofrimento, desvitalização do corpo, problemas sociais, vai contrariar pessoas que ama. Porque mesmo assim o indivíduo não consegue evitar, prevenir. Por que ele não consegue? Porque ele não quer? Porque ele não deseja? Ou porque ele está trapaceando? Ele ajoelha perante a família e diz: drogas nunca mais eu vou usar drogas, e chora, e promete, e jura. Aquele momento é um momento honesto, não é trapaça. A força espiritual, a força psíquica está centrada na fronte, nesse momento, das pessoas a quem ele ama e deve amar, e tem o dever de amar. Passado algumas horas, tem que se buscar um leite na padaria, e o indivíduo vai dizer: espera aí, eu vou, deixa que eu vou. Ele quer ser gentil, quer cooperar, quer ser aceito. Aquela história, alguns precisam dizer: eu existo. Mas outros se contentariam em ser aceitos. Esta é uma das complexidades humanas que nós não temos tido muito tempo para olhar, nem para perceber. Pois bem, pega a bicicleta, vai buscar o leite na padaria. E ele sabe que a padaria tem uma padaria maravilhosa ali, com pães extraordinários, mas ele vai lembrar que uma padaria perto de um lugar, lá do bar, onde ele costuma encontrar os amigos. Lá o pão, com certeza, é mais barato que aqui. Essa padaria é muito chique, lá o pão é mais barato. E ele vai lá. Aí começou o trabalho das forças do inconsciente, o lado sombra de que fala Freud. Ele não quer, mas ele se expõe ao risco para dizer: eu estou firme, eu prometi, eu não vou usar drogas. Aí ele vai, passa pelo bar, nem olha, vai firme na padaria, ele compra o leite. E na volta ele passa olhando no bar, ele se encontra um amigo, fala uma boa noite, quem sabe. Ele não vê ninguém, ele vai em frente. Não, mas se eu olhar direito, talvez eu vou ver. Ele volta, ele vai encontrar alguém, e esse alguém vai dizer: e aí, cara, tudo bem? Tem algo novo aqui, você não quer? Não, vamos lá, só uma vez, só mais essa vez. A energia que estava aqui já submergiu para esse departamento que nós não conhecemos direito e que chamamos de inconsciente. Há o instinto, o desejo, a memória, sobretudo a memória do prazer que a droga proporciona, flui com muita intensidade. A essa altura, não é mais um desejo, mas uma reação orgânica
dos neurônios que ficam ávidos por produzirem, por sentir a produção intensa de dopamina, serotonina, essas coisas tantas que nós vamos aprendendo um pouquinho, que o nosso cérebro produz e que gera prazer. Podemos sentir um certo prazer deste encontro. É agradável aprender, é agradável ver as pessoas, cumprimentar as pessoas. É agradável ler um livro, assistir a um bom filme. É agradável pegar uma criança no colo, um sobrinho, um neto, um filho. É agradável. Nós fomos talhados para perceber os traços prazerosos que a vida equilibrada pode nos dar. Mas quando nós fazemos atalhos e lançamos mão de substâncias tais como a nicotina do tabaco, o álcool, o THC da maconha, a cocaína, o crack, há uma inundação extraordinária de moléculas, de neurotransmissores no cérebro. E o prazer é muito intenso. E fica aquela marca, um marco biológico da dependência. Fica aquela marca. E o espírito, onde é a sede do nosso pensamento e da nossa vontade, portanto, dos desejos, ele tende a buscar o prazer, a buscar o bem-estar, porque nós estamos sempre em luta, renhida, para a nossa estabilidade emocional. Nós queremos sempre sentir bem-estar. Perdemos a segurança quando ficamos doentes. Perdemos a segurança quando passamos por alguma situação de estresse. Ninguém gosta de sentir estresse. E quando ficamos ali, num período que nós não podemos evitar o estresse, nós vamos adoecer, vamos ficar mais nervosos, intolerantes, vamos tomar decisões que não tomaríamos se estivéssemos mais tranquilos. Só para ter uma ideia, agora, vamos falar então do nosso exemplo figurado. Vamos eleger uma barra de chocolate como símbolo dos diversos desejos que pode representar, que pode suscitar a criatura humana. Mas vamos eleger a barra de chocolate. Digamos que vamos colocar como meta e não comer chocolate. Vamos colocar razões bastante científicas, lógicas. Porque é extremamente calórico. Claro que ele tem coisas boas, o chocolate, mas vamos pensar de que o chocolate está prejudicando o meu funcionamento. Então, eu não posso comer açúcar, por isso, por aquilo, seja por um regime, seja por um diabetes, cada um vai ter um motivo. Enfim, ele colocou como meta de não comer chocolates. Está muito claro. E ponto. Mas, dali a alguns dias, ele pode ver uma embalagem de chocolate e vai ter vontade. E ele vai lembrar, não, mas comigo não, porque eu estou fazendo uma abstenção de chocolate, um regime de chocolate. E passa aí mais alguns dias, ele está lá envolvido com as suas rotinas, e ele passa em algum lugar e sente um aroma de chocolate, um cheiro de chocolate. De novo, ele vai ter o quê? Excitações internas, dos sentidos, de uma vontade de comer chocolate. Mas ele vai lembrar de novo que ele não deve comer chocolate. Mas desta vez, ele vai caminhar lembrando no chocolate. Pois é, né? Mas o chocolate, tal. E se for uma barra pequena? E se for apenas um pedacinho? Será que... Não, porque... Não. Eu vou ser duro comigo, chocolate não. E, dali a pouco, vem uma vontade ou desejo de chocolate. Então, o indivíduo, ele é uno, indivisível. Mas que história é essa que ele fica dividido entre eu quero chocolate, agora, e eu estou adiando na minha mente aqui, na minha razão, eu não posso, eu não devo comer chocolate. Porém,
esse sim e não interno são duas forças. E onde há oposição, forma o quê? Uma energia. E essa energia, nós vamos dar o nome aqui de ansiedade. Então passamos a alimentar uma ansiedade interna porque, nossa, eu estou com desejo de comer chocolate, mas eu não posso, e tal. E fica é quase um mito da tentação, para que a gente possa entender melhor. Então esse confronto gera energia. E toda força represada tende a ter uma vazão, se a gente não souber lidar com isso. E daí chega um dado momento que eu estou caminhando e eu vou dizer, nossa, eu preciso de comer uma barra de chocolate. Já mudou o verbo. Eu não posso, eu não devo comer, eu não posso. Agora, eu preciso comer chocolate. Quando eu falo eu preciso, eu estou fazendo uma autossabotagem comigo. Eu estou aliviando o quê? A minha consciência, porque o instinto está muito forte, eu quero. Mas, para eu fazer de conta que as coisas estão bem, para suavizar a minha fragilidade, eu digo eu preciso. Quando a gente fala eu preciso, você já está quase próximo de uma barra de chocolate. E quando você pegar a barra de chocolate, você vai esquecer há um apagão da nossa consciência, um apagão de por que o chocolate é calórico, que tem X calorias, e tal, e tem tanto de açúcar, e tanto disso, daquilo. Você não lembra mais nada do que é racional. E você vai comer o chocolate gostosamente. Poderá até fazer uma coisa de criança, né, e tal, chocolate, e tal. É um momento de deságue de uma energia, de algo que estava represado. É nesse deságue que ele mergulhou nesse departamento instintivo e a vontade de comer chocolate foi satisfeita. Passou a vontade. E a ansiedade foi embora, porque uma parte cedeu. Se estava fazendo essa força, tirou, e o que estava contrariado se dissipou. O indivíduo se acalma em razão disso. Mas a vida continua, não é? A vida continua. E a energia psíquica, a força da alma, vai voltar para cá. Para cá. Ele tem que enxergar o mundo que ele está. Ele precisa voltar para casa, ele vai perceber que as mãos estão sujas de chocolate, estão pegando. E ele vai dizer, puxa vida, mas que coisa, eu não deveria ter comido chocolate. Eu não deveria ter comido chocolate, eu deveria ter resistido. O indivíduo vai lavar as mãos e tal, para se liberar daquele chocolate e tal. E ele vai ter um desconforto. Porque esse desconforto de ter falhado, de não ter conseguido manter a sua meta, que era não comer chocolate. Poderá se sentir fraco, poderá sentir-se arrependido. E aí vem um sentimento que a gente dá o nome de... Qual sentimento? Culpa, não é isso? Culpa. O sujeito se sente culpado. E daí, o que vai acontecer é que... imediatamente o sujeito vai dizer, nunca mais eu vou comer chocolate. Porque, olha, sentir isso aqui, esse arrependimento, não é possível. Não vou comer mais chocolate. E ele está dizendo a verdade. Mas, passado um certo ciclo, variável para cada pessoa, e o chocolate vai dizer, olá, tudo bem? Estou por aqui, né? O sujeito vai fechar os olhos, não, nem pensar. É uma luta titânica. Dali mais um, olá, olha, chocolate. E aqui em São Paulo é terrível, né? Você, em cada sinal, tem uma barra de chocolate. E aí, tio, vai um chocolate, não sei o quê. Não é isso? Então,
o que nós estamos falando? De coisas elementares. De coisas elementares. Do funcionamento padrão nosso, do Espírito eterno e imortal, em que Deus promove uma psicanálise por meio da reencarnação. O que é a psicanálise freudiana? Se não levantar os traumas, os problemas, não é, da vida da pessoa e integralizá-las com o presente, com a vida adulta. E daí ajustar essa mente perturbada para vir a ser melhor. O que é a reencarnação, senão nos colocar aqui, nesta experiência, com esta consciência de aprender, por meio da educação, aprender a acrescentar coisas novas no meu espírito e desenvolver as coisas boas, as coisas latentes, porque o nosso arquivo espiritual não tem apenas coisas negativas, nós temos coisas boas. A gente não sabe o saldo, às vezes temos mais coisas negativas, mas nós também temos conquistas. E daí, Deus nos permite ter esta vivência do hoje. O que nos inquieta são as lembranças do ontem. Todos nós somos mordidos por uma certa curiosidade de saber quem fomos, quem será mesmo que fomos no passado, não é? O que fomos, onde vivemos, que tipo de vida eu tive, etc. Mas é desnecessário. Nem faz sentido, porque nós hoje somos emocionalmente o que fomos ontem. Não houve mudança, porque as emoções não se modificam. Especialmente as emoções dos fatos mais importantes da nossa existência. Observem agora, nós não conseguimos, às vezes, lembrar do título de um livro, nem tampouco do nome do autor, mas não vamos esquecer de uma certa cena descrita com emoção. Assistimos a um filme e não vamos lembrar do nome do filme, do diretor ou dos seus atores, talvez, mas da cena que levou uma emoção, que talvez você tenha chorado, você não vai esquecer disso. É como na vida, nas nossas vidas, em famílias, nas nossas vidas de afeto, aqueles momentos em que foram vividos verdadeiramente e que nós somos tocados emocionalmente, fica muito profundamente marcado. Então, emocionalmente, nós respiramos o que fomos no ontem. Por isso que os medos, a agressividade e outros transtornos do pensamento precisam ser trabalhados desde a infância, como um processo de prevenção às drogas, de prevenção aos comportamentos que levam a resultados infelizes. Porque hoje a estrutura humana, ela graça em torno dos pensamentos. E nós aprendemos que quem pensa é o Espírito. Então a matriz de tudo que sentimos, emoções, e realizamos, ou seja, comportamentos, é igual e nos remete à fonte do pensamento. Então a nossa maneira de pensar, influencia muito naquilo que nós sentimos. E de acordo com o que nós sentimos, nós vamos nos comportar desta ou daquela maneira. Parece muito simples. A mecânica é simples, é uma equação lógica. Mas a vivência e a percepção da maneira que nós estamos pensando e de como nós estamos sentindo a vida e a nós mesmos, nós temos uma dificuldade. E ela reside aí.
Isso, nós estamos falando dos adultos e as nossas crianças. E os nossos adolescentes que se aportam no mundo moderno com toda essa tecnologia, que é extraordinária, mas distanciada de uma educação ética, de uma educação moral, de uma educação cristã, coloca o indivíduo como mais um, como máquina. E ele não consegue prodigalizar afeto, ele não prodigaliza afeto, ele não sabe se comunicar com as pessoas por meio de afeto. São linguagens cifradas e sempre à distância. Muitas vezes nós estamos nos comunicando muito com a máquina. Estou conectado com a internet, com o Facebook, com os e-mails, estou conectado. Nós sentimos isso. Mas não seria de indagar se nós não estamos vivendo uma solidão? Estamos comunicando com a tecnologia, que vai chegar no endereço e que vai haver uma comunicação. Mas é uma comunicação que não consegue traduzir emoção, não consegue apreender caráter, aprender se é verdade ou se não é verdade. Então, o que nós precisamos mesmo é repensar a nós mesmos. Tem um pensador francês e ele diz que a pior maneira, a pior espécie de má fé é quando nós ignoramos a nós mesmos. Então, nós temos que nos retomar a cada marcha. Nós temos que retomar a cada momento do caminho. E veja que nós falamos de nós mesmos. Nós não falamos de fatores obsessivos. Ora, nós estamos numa sociedade aqui de pessoas, mas é uma outra sociedade de espíritos fora do corpo, que vive, que sente, tal como nós, e que desejam, tal como nós. A maioria. Poucos se desprenderam desses desejos. Mas esses que se desprenderam dos desejos vêm até nós para nos auxiliar. Estamos falando das paixões humanas, que são necessidades. E elas não são ruins. Os espíritos da codificação kardeciana falaram que as paixões contribuem para o progresso. O que ocorre é quando nós abusamos no atendimento das nossas necessidades. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como vencer as más tendências? E os espíritos respondem: pelo emprego da vontade. E às vezes, com um pouco de vontade, se consegue realizar muitas coisas. A outra pergunta, finalizando: qual o meio mais eficaz? Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação. Praticar a abnegação. A renúncia. Adiar o desejo de comer chocolate. Não é? E o problema não é o chocolate. O chocolate é o símbolo, não é? O chocolate é o símbolo. O pulo do gato está na nós ampliar a nossa capacidade de resistência. Resistência. E como nós ampliamos a nossa capacidade de resistência? Ampliando a consciência. Não é isso? Voltamos para a nossa... Nós fomos crescendo. Os répteis têm lá o tronco cerebral, depois os animais, os mamíferos têm uma outra partezinha lá que me foge o nome, tal. Depois o córtex cerebral, que é desenvolvido no ser humano de maneira extraordinária. E não estamos morando. Vocês viram que quando nós colocamos a nossa energia psíquica, a nossa energia espiritual na fronte,
nós ficamos firmes. É isso que eu quero. É isso, eu sou assertivo, eu sou afirmativo com as minhas convicções. Agora, se eu tiver um desejo que é muito forte, ele diz, mas será? Eu não gosto de chocolate, nunca vou comer chocolate. Mas minha vontade diz, será? Então eu fico inseguro. Para eu ser afirmativo, eu preciso de fortalecer aqui. Mas com detalhe, sem esquecer o nosso inconsciente. Ou sem esquecer o nosso lado sombra. Sem esquecer. Porque se ignorarmos o nosso lado sombra, ele pode nos destruir. Então, nós podemos, com esse nível de consciência, sabendo das nossas deficiências morais, éticas, mas lutando para vir a ser, não devemos nos envergonhar do lado sombra. Não devemos envergonhar dos desejos, por mais impróprios que eles possam ser, porque eles serão sempre humanos. E nesta condição, nós podemos trabalhar nessa psicanálise bendita que Deus nos deu para pensar e sentir. Ao sentir, volte a pensar. Indaguemos o nosso pensamento. É preciso também pensar o pensamento. Pensar o que estamos sentindo. A partir daí, nós vamos nos comunicar melhor com o lado exterior. Porque se a gente não reorganizar ou reorganizarmos o nosso mundo interno, nós não vamos perceber o que está ao redor. Eu vou conseguir comunicar bem com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas e ser assertivo, afirmativo, quando eu me organizei. Não me achando superior, de modo algum, mas encontrando no chão seu lugar, da minha imperfeição, mas eu vou melhorar, eu vou vencer. Comparecer diante das pessoas com a postura de acolhimento, sem receio e sem medo. Jesus fazia bem isso. Ele se adiantava às pessoas, e as pessoas às vezes recuavam. Era a sombra que se recuava. Jesus, a luz avança e a sombra recua, no fenômeno concreto da física. Não posso extrapolar mais o horário, e nós temos que ser disciplinados. O que mais importa desse nosso encontro é essa vivência dessas emoções, em que cada qual procurou fazer uma visita breve de sua estrutura psíquica, de sua estrutura espiritual, e de como está se comunicando consigo próprio e como está se comunicando com as pessoas. Uma comunicação emocional. Porque a comunicação gestual, ela poderá tender à superficialidade. Mas a comunicação emocional, espiritual, ela é difícil. Mas quando nós conseguimos estabelecê-la, nós crescemos como pessoa. Nos sentimos seguros, sem ser prepotentes. Nos sentimos assertivos, afirmativos, sem sermos presunçosos. Então nós precisamos de reorganizar o nosso mundo íntimo. O inconsciente pode ser comparado a um quartinho de despejo que nós vamos colocando as coisas inservíveis e nunca abrimos esse quartinho. Lá não abre não. Volta e meia sai um inseto de lá. Nem abre lá, que aquilo lá, sombra, não tem ar, não tem nada. Só que esse inseto, que pode ser uma barata, ela causa uma confusão muito grande. Ou um ratinho, né? Causa uma confusão grande. Tem um odor desagradável. Então nós temos que abrir esse quartinho, não é? Para que ele fique mais salubre, não é? E Jesus, no seu messianato, ele vem dizer, olha,
Não penseis que eu vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim trazer o fogo e tenho pressa que ele se acenda. E quanto mais a gente estuda o Evangelho, vocês observaram que o nosso conflito pode aumentar? E a gente vai percebendo que ainda falta muito. Quando eu pensei que a minha meta de reforma íntima estava aqui, eu estudo um pouco e ela vai mais longe. Eu estudo um pouco e ela vai mais longe. Quando eu olho a distância que tem, onde eu estou e onde está a meta, esta distância gera um sentimento que se chama angústia. A angústia de não conseguir chegar lá. Mas o importante é que não desistimos da marcha. Não podemos desistir da marcha. Não importa que os passos fiquem um pouco devagar, mas não saiamos do caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele nós estamos aqui. E por Ele um dia disse: vós sois deuses, pois brilha a vossa luz. E a nossa luz há de brilhar, e está brilhando. Estrelas. Estrelas ninhos da vida, por entre os espaços profundos. Novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade. Sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Senhor, dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz. Proclamando a terra estranha, dominada de tristezas, que em tudo reina a beleza, vestida de amor e luz. Senhor, Senhor, quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a aventura irradia eterna ressurreição. Senhor, Senhor, dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte, torturado sofredor. Templos do sol infinito, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor, descerrai sobre todos nós que aqui nos achamos as bênçãos da divindade e as bênçãos do vosso amor. Estrelas, estrelas ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Muito obrigado. Excelente palestra, não é mesmo? Alguma dúvida? Não esqueçam, pelo e-mail silviapuglia@fiesp.org.br. E agora nós temos o WhatsApp, 0 operadora 11 99271 4646. Estaremos à disposição. Vamos agora para um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Meu nome é Nelson Pinafo, eu sou voluntário da Casa Transitória Fabiano de Cristo e aqui nós estamos com a finalidade maior de ensinar os futuros alunos profissionais através dessa aprendizagem industrial, que aqui nós temos ajustador mecânico, torneiro mecânico e fresador mecânico. E estamos com as portas abertas e são os alunos mais necessitados, que os próprios pais já passaram por aqui e orientam os filhos para que dar continuidade.
O programa de TV da FIESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 9 9271 4646. Brincando e Aprendendo Espiritismo é o nome da série de 4 livros didáticos sobre as verdades divinas da Terceira Revelação, para ser utilizado a partir de 7 anos. Todos os livros contêm temas doutrinários, com explicações claras, histórias ilustrativas, atividades individuais e em grupo, onde se vivencia os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, de forma agradável e adequada a essa faixa etária. Através dos mais diferenciados aspectos da arte, como maquetes, massas para modelar, músicas, cenários, roteiros para teatros de fantoches, de representação, o aprendizado do jovem será bem mais assimilado, a estes sempre serão motivados à prática do bem e do amor ao próximo. Série Brincando e Aprendendo Espiritismo é um excelente livro para você adquirir para os seus filhos na nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista, São Paulo. Voltamos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E agora nós vamos ler uma mensagem psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Ansiedades. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. E assim encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida e felizes com a sua audiência. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 12 horas, aqui na TV Aberta. E não esqueça, os programas anteriores encontram-se todos em nosso portal da Fiesp, www.fiesp.org.br. Muito obrigada.